Olá, meus amigos, quero trazer uma mensagem de Deus aqui para gente refletir, para lembrarmos um pouco daquilo que nós precisamos de fato lembrar, né? Todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos ressaltar a importância de algumas coisas para de fato nos motivar para continuar, para guerrear, levantar. Quero que você acompanhe comigo uma leitura de Isaías, capítulo 53. Vou ler alguns versículos específicos. Versículo 2 diz: Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático. Não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que éramos por nossas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Todos nós éramos como ovelha, que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E aqui o texto vai continuar, Isaías capítulo 53. Essa é uma nova linguagem atual, para que nós possamos, comparar um pouquinho mais daquilo que Deus fez por nós, né? E se a gente for procurar outras versões, a gente vai ver também outras palavras que nos remete também a uma consciência de que Deus, ele sofreu pelos nossos pecados. E logicamente nós não somos capazes de sentir a dor que ele sentiu, mas ao menos nós precisamos verificar, né, que por amor Jesus deixou a glória dele, né, onde ele era adorado pelos querubins, pelos serafins, e voluntariamente ele veio. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi açoitado e veio como servo. E mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Isso, né, por amor a mim e por amor a você. Então aqui nós precisamos compreender e sempre sermos lembrados daquilo que Deus fez por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos justiça. Nós vemos preço de pecados, de erros, de falhas, que foi pago por um homem justo, por um homem íntegro, que deveria ir até uma cruz, pagar um preço de cruz, para que de fato nós pudéssemos estar aqui e nós pudéssemos testemunhar desse grande amor. Deus, ele não inocenta o culpado, mas ele precisa punir plenamente o pecado. Isso é importante a gente entender, porque Deus, ele tem uma intuição, que é levar nós ao céu. E não ao céu como um lugar apenas, mas ele quer nos levar até Deus, nos aproximar até Deus. Essa é a maneira em que Deus, ele achou, né, a única maneira que Deus achou para salvar a mim e a você. Punir os nossos pecados em seu Filho, Jesus Cristo. Aí nós podemos se perguntar, quem levou Jesus até a cruz? E aí nós temos talvez diversas respostas ou indagações. Será que foi Pilatos que entregou covardemente, né, por meio da sua consciência, Jesus? Será que foi a ambição de Judas? Será que foi a inveja dos sacerdotes? Isaías 53, que nós lemos, no versículo 4 vai dizer: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aí no versículo 12 vai dizer: Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos. Nossa ganância, nossa inveja, nossa covardia. Foi isso que levou Jesus até uma cruz. Nós crucificamos Jesus. Os nossos pecados levou Jesus até a cruz. É impossível que a gente encare a cruz sem sentir vergonha. Sem sentir vergonha, não no sentido da justiça de Deus. Um homem justo, íntegro, que por amor a nós, apenas amor, veio para nos salvar. Mas vergonha de nós mesmos. Olharmos para a cruz e não se emocionarmos. Não se emocionar apenas de lágrima nos olhos, mas não se emocionarmos com o coração, com a nossa vida, com o nosso propósito de agradar a Deus todos os dias. O livro de Isaías ainda, no capítulo 53, no versículo 6, vai dizer: Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdidos. Cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo.
fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O versículo 10 vai dizer: o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Ou seja, estava tudo nos planos de Deus, para que Jesus pudesse vir e salvar a humanidade. Tudo premeditado. Isso porque Deus, ele continua sendo Deus. Ele sempre foi Deus. Deus, ele podia, com justiça, nos punir, nos deixar abandonados, pelo próprio nosso destino, porque se nós olharmos à nossa volta, nós veremos o quanto o homem é falho, o quanto o homem ele tem inveja em seu coração, o quanto o homem tem maldade no seu coração, o quanto o homem tem ganância no seu coração, o quanto o homem, a realidade é covarde com aquilo que Deus reservou para ele. Deus ele poderia nos deixar sozinhos para a gente escolher os nossos próprios erros, aquilo que a gente plantou. É isso de fato que nós merecíamos. Mas ele vem atrás de mim, de você, chama-nos pelo nome e fala: fulano, vem até mim. Fulano, eu posso te mostrar um caminho muito melhor. Eu posso fazer algo melhor por você. É preciso que o nosso coração ele seja amolecido, porque o nosso coração ele é duro. O nosso coração ele é um coração de pedra. O nosso coração ele precisa se comover com a face do Senhor. Tudo que Deus fez por nós é graça. Graça é misericórdia sem retribuição alguma. É olhar de piedade, olhar de compaixão. A salvação de Cristo, ela é um dom gratuito. Dom esse que nós olhamos para nós mesmos e se perguntamos: o que nos resta? Como nós iremos pagar por isso? Nada. Deus ele fez isso por amor. Não cobrou nada. E hoje, ele reivindica a cada um de nós o sangue dele, que ele disse: está consumado, está pago. É o preço que Deus, através de Jesus Cristo, pagou por cada um de nós. Hoje, nós não temos autorização para se inclinarmos ao pecado. A mesma cruz de Cristo, que nos salvou gratuitamente, ela é poderosa para nos perdoar de todos os pecados. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 53, a gente vai destacar aqui no versículo 3, que ele foi rejeitado, desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Isso que a palavra de Deus nos conta e nos diz é que Jesus ele foi rejeitado. Rejeitado pelos religiosos. Se nós formos analisar através da sua palavra, ele foi rejeitado por uma multidão, mesmo fazendo milagres. Foi rejeitado pelo povo, foi rejeitado pelos apóstolos por vezes, foi rejeitado por Pedro, que o negou, foi rejeitado por Judas, que o traiu, foi rejeitado por outras pessoas, assim como nós, que por muitas vezes fogem de Deus. O que custou a nossa salvação? Se Deus ele precisasse de fato nos salvar, a salvação ela fosse através das obras, simplesmente, ou através da religião, Jesus ele não precisava vir por amor, por misericórdia, para sofrer o que ele fez. Isso é consequência, isso é complemento daquilo que Deus já fez por nós. Irmos a uma instituição religiosa e adorar é simplesmente complemento pelo que Deus fez e faz na nossa vida. Retribuir a Deus através dos nossos gestos de gratidão é simplesmente o mínimo que nós podemos fazer e resposta daquilo que Ele já fez por nós. As nossas obras, consequentemente, são respostas daquilo que Deus já fez nas nossas vidas e continua fazendo. No livro de Isaías ainda, quando nós se deparamos, no capítulo 53, no versículo 11 vai dizer: depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. Meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, mais uma vez, versículo 12, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Levou a culpa dos pecados de muito e orou pedindo que eles fossem perdoados. Se fôssemos acompanhar um pouco a trajetória de Jesus, nós percebemos que a justiça de Deus, ela buscou ser, de fato, totalmente satisfeita e, de fato, que a lei de Deus, ela pudesse ser cumprida. Nós não poderíamos cumprir as regras da lei e, por esse mesmo motivo, de não satisfazer a Deus, por não cumprir a lei que Ele mesmo deu ao seu povo, foi necessário que Jesus precisasse substituir a cada um de nós. O versículo 12, aqui, o iniciozinho vai dizer: por isso eu lhe darei um lugar de honra. E quando a gente se depara com isso, nós precisamos saber que nós somos um presente. Você é um presente de Deus. O Pai, Deus, deu um presente a cada um de nós através do seu Filho. Você, nós,
somos uma recompensa. E nós estamos aqui para darmos frutos. Fruto do penoso trabalho de Jesus, que foi cumprido totalmente pelo propósito de Deus. Aqui eu quero finalizar com o livro de Hebreus, capítulo 12, quando nós se deparamos aqui no versículo 2. Conservemos-nos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. É ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Isso aqui quer dizer que a gente tem uma recompensa, né, por servirmos a Deus, por adorarmos a Deus, através dos nossos gestos de gratidão, através daquilo que Jesus fez por nós. E esse versículo nos mostra que tudo valeu a pena. Valeu a pena. Porque Deus olha para cada um de nós, para os nossos corações e analisa os nossos gestos. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa mensagem tenha trago conforto ao seu coração, mas principalmente que ela tenha feito você mudar de perspectiva, de direção e te traga conhecimento e revelação da parte de Deus. Forte abraço!